Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV, contando com a sua participação neste espaço que interage com você, trazendo sempre a oportunidade de falarmos de temas que estão ligados ao nosso dia a dia, à melhoria da nossa vida. Por isso que nós falamos sim de espiritualidade, falamos da importância de buscarmos qualidade de vida por meio de exercícios físicos, de uma alimentação equilibrada, de buscarmos atividades que tragam tranquilidade, felicidade ao nosso íntimo. São temas que sempre você acompanha aqui no Vida Plena. Participe 0310 07 940. Inclusive porque hoje nós estamos falando em como alcançar qualidade de vida. Portanto, devemos sim falar de alimentação, de cuidado com o nosso corpo. E é o tema da nossa entrevista de agora. Para você ter uma ideia como o assunto é sério, a proporção de brasileiros diagnosticados com hipertensão arterial aumentou de 21,6% em 2006 para 23,3% em 2010, segundo pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde. É um aumento de quase 2% no número de brasileiros hipertensos num período de 4 anos, né? Bastante grande. Para falar sobre o papel da alimentação no combate e na prevenção dessa doença, nós estamos recebendo o nutricionista Dr. Marco Aurélio Carreira Silva, que vai tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. Doutor, muito obrigada pela presença do senhor no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo um tema tão importante para a saúde, né? Certo. Você vai começar perguntando para o senhor justamente essa questão. Um aumento aí, digamos, significativo no número de brasileiros hipertensos, se dá porque o brasileiro tem comido de forma muito errada, é isso? Na realidade, o hábito alimentar está muito ligado, né, ao estilo de vida. Então, essa vida moderna que a gente vem levando, né, de uma alimentação mais fácil de se encontrar no dia a dia, os fast foods, né, entre outros, acaba elevando esse teor de sódio, né, que a gente acaba consumindo. Certo. E o sódio é o responsável pelo aumento da pressão arterial, é isso? Sim, ele é um dos principais. Tem outros fatores, né, estresse, né, tabagismo. Que acaba também estando bastante associado ao ritmo de vida moderno, né, das pessoas. Exatamente. É importante saber que assim, o alimento in natura, né, as frutas em geral, tem o seu teorzinho de sódio, né, que a gente chama de sódio intrínseco, está dentro do alimento. Mas com a industrialização, acaba aumentando o seu teor de sódio. Certo. E as pessoas acabam buscando esses alimentos, né, mais rápidos pelo dia a dia, e acaba tendo um consumo de sódio em excesso. Isso acaba influenciando, né, somando aos outros fatores de risco, acabam originando problemas, né, futuros ou até de ordem no momento. Né? Então a gente pode considerar que uma alimentação desregulada, desequilibrada, é um dos grandes vilões para a saúde de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Independente da idade? Independente da idade. Hoje tem jovens já com hipertensão, tem jovens já com problemas de obesidade, né, com diabetes tipo 2, né? Tudo em decorrência do mau hábito alimentar. Né? O jovem que fica só atrás do computador, não busca uma atividade física, se alimentando de alimentos com alta densidade calórica, ele acaba aumentando o peso, por consequência, né, acaba tendo uma hipertensão ou um diabetes tipo 2 mais na frente. Isso acaba comprometendo a vida adulta desse jovem. Né? Muitas pessoas acabam não tendo dimensão do risco de se ter pressão alta. Quais os perigos de você não ter a sua pressão regulada e principalmente assim ela ser alta, ela ser exagerada? Olha, um dos maiores problemas da hipertensão, né, são os acidentes vasculares cerebrais. Né? Esses são os maiores problemas. Pode ocorrer da pressão arterial ela tá aumentada, né? E uma arteríola estourar em algum ponto do corpo pelo excesso de pressão arterial e causar um acidente vascular. Né? Por isso é importante as pessoas que têm histórico na família estarem sempre procurando o auxílio do médico, né? Então fazer sempre uma prevenção, né, com o médico. Se tiver algum distúrbio, desvio na alimentação, procurar um nutricionista. Se possível, né, o médico dando o aval, procurar um educador físico para fazer atividade física, é muito importante, para ter uma qualidade de vida melhor. Certo. Hoje a gente vê esses problemas das doenças de agravo não transmissíveis, por exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão, se manifestando em pessoas mais jovens, né? O que deveria se manifestar muito mais na frente por problemas do cotidiano, da vida mesmo que a pessoa leva. Né?
Então você imagina o quanto vai estar comprometida a saúde dessa pessoa quando ela chegar naquela idade, os 45 anos, por exemplo. Sem dúvida. E aí também um cuidado tardio com a alimentação, com a prática de exercícios, também acaba passando para a família, né? Então uma pessoa que acaba tendo hábitos irregulares de alimentação, se tiver um filho, a probabilidade desse filho também ter esse tipo de alimentação é bem alta. E daí falando da questão da infância, uma pessoa que se alimenta corretamente desde a infância consegue se prevenir mais facilmente de problemas relacionados à má alimentação, como a hipertensão, a questão do diabetes que o senhor destacava? Sim. É o melhor remédio? A prevenção? Se tiver desde o início uma boa alimentação, alimentação equilibrada, lá na frente ela só vai manifestar isso, né, por outros agentes, não pelo problema alimentar, né? Sim. Então para ela já é uma grande vitória. Certo. Mas com certeza é um fator que predispõe sim a esses problemas. Perfeito. A gente vai continuar conversando sobre este assunto. Você tem alguma dúvida sobre este tema? Estamos falando sobre hipertensão e de que forma a alimentação pode ajudar a controlar esse problema, a prevenir esse problema muitas vezes na nossa saúde. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco, 0300 10 07 940. 0300 10 07 940 é o telefone da sua participação. E Rosângela, eu sei que você, a gente já conversou inclusive outras vezes aqui no programa Vida Plena, mãe, avó, é desafio cuidar da alimentação do povo, certo? Das pessoas de casa, certeza. Porque a rotina é bem diferente, né? Dos pequenos aos maiores, cada um ali funcionando num período, com alimentação que gosta mais de determinadas coisas. Como trabalhar esses assuntos e a importância de pensar nesses temas com a família? Olha, uma coisa que o Dr. Marco falou que é muito importante, a gente começar cedo, né? Agora, se nós começamos cedo a educar o nosso paladar, desde pequenininho, eu falei, eu tive uma infância assim, sempre. Né? Sempre nos alimentamos com coisas saudáveis, com horta, né? Era horta ainda no próprio quintal, você vai lá, pega uma verdura, um legume, então a gente cresceu assim. E dessa forma também foi essa mesma orientação para os nossos filhos. A gente sempre, muita verdura, legumes, e os nossos netos, eu falei com muita felicidade, a Gabriela e o Pedro, comem assim, tomate, alface, assim, mesmo às vezes sem tempero, sem nada. Eu acho que é necessário a gente criar esse hábito. Agora é lógico, se você compra outras coisas, deixa em casa, também cuidado quando a gente vai ao supermercado. Aliás, esses alimentos não vêm sozinho para casa, né, Letícia? A gente que bota no carrinho, passa, paga ainda e traz para casa. Mas isso vai a questão do próprio diálogo em casa, da família, é muito importante. A orientação da família com relação a qualquer tema, né, Rosângela? Tudo. Desde alimentação, passando por assuntos dos desafios pessoais que cada um enfrenta. Se a família não estiver presente, você acaba recorrendo a outros meios de se alertar, de conversar, porque a necessidade existe, né? É verdade. Às vezes, lógico, às vezes a gente, assim, como mãe, né, a gente cobra, olha, cuidado, olha, você não vai comer muito isso, olha, cuidado com aquilo, isso aqui tem muita gordura, olha, não sei o quê. Agora, é necessário a gente fazer, nós, como no caso, donas de casa, e também como os donos de casa, que nós sabemos que os homens também vão para a cozinha, vamos ter muito cuidado com isso, vamos orientar, mas vamos dar o exemplo, a gente cuidar sempre. E como você estava lembrando, tudo isso, a gente sempre trazendo para a família, é importantíssimo. Então vamos criar esses bons hábitos, isso também é espiritualidade. Nós termos dentro do nosso lar esta alimentação saudável, porque nós temos que cuidar do nosso corpo físico. Foi dado por Deus para nós e nós temos que estar sempre saudáveis. É uma forma da gente viver melhor e também trazermos para este convívio nosso diário esta tranquilidade. Quem que não fica numa angústia terrível quando tem um filho doente, o marido doente ou se não a esposa doente? Sim. Então, por que agora, se nós podemos evitar através da alimentação saudável, nós podemos evitar este mal, por que não fazê-lo, né? Eu acho que a gente pode correr sim, a gente pode melhorar muito
muito, mas é aquilo que a gente estava lembrando antes, atitudes, sempre. E a gente viver em família, a gente se preocupar com muito carinho com todos. Eu acho que às vezes pode ser que eles achem um pouquinho chato na hora, mas depois vão ver, olha, foi muito bom. Mas é verdade. E o hábito que surge na infância, na adolescência, ele perdura. Vai levar pelo resto da vida. A probabilidade de você mudar, de repente, assim, você sempre gostou de brócolis, deixar de comer brócolis, de repente, é muito pouco provável. É muito pouco. Então, se a gente consegue se alimentar de forma correta desde a infância, sem dúvida alguma, nós teremos aí a propagação desse hábito por muito tempo. E nós falávamos agora há pouco sobre a importância de exercermos a nossa crença, a nossa fé, por meio do nosso amor ao semelhante. E cuidar do outro, né? Olhar para que ele tenha boas oportunidades, para que ele cresça de forma saudável, também é manifestar o nosso amor. Por isso que nós estamos falando desse assunto aqui no programa Vida Plena, para continuarmos a entender mais sobre os desafios da nossa vida, porque realmente a gente continua conversando daqui a pouquinho, Rosângela, nós sabemos que o mundo anda muito corrido. Quantos são os desafios? Mãe e pai acordam cedo, os filhos vão para a escola, tem que fazer tudo ali meio na correria. E daí a gente se pergunta como ter uma alimentação saudável diante desses desafios? Como fazer boas escolhas, né, para minha filha, para o meu filho, para o meu marido, para minha esposa? Como garantir uma alimentação saudável? Nós estamos conversando com o nutricionista Dr. Marco Aurélio Carreira Silva. Doutor, no caso, garantir, por exemplo, uma fruta, a inserção de um legume em alguma alimentação, já é um passo importante para que a gente tenha ali, às vezes não consegue ter 100% do hábito saudável, mas ter esse tipo de adesão na nossa alimentação é importante? Sem dúvida. Os vegetais em geral, né, bastante fibra, bastante vitaminas e minerais, né. Se a gente estiver falando em criança, que é um público mais vulnerável, né, isso ajuda muito, porque eles estão em pleno desenvolvimento, né. Então, o ideal é ter uma dieta mais próxima, né, da normalidade, do ponto de vista dos produtos in naturas, evitar um pouco os industrializados, né, que eles são muito concentrados, refinados, né. Então, esses alimentos realmente eles melhoram muito a condição da criança e até do adulto, né. E daí, no caso, assim, por exemplo, o que não pode faltar na alimentação para que a gente garanta ali a queda, por exemplo, do consumo de sódio? Se a gente for pensar em reduzir sódio, um dos pontos principais é reduzir produtos industrializados, né? A indústria, ela usa como um dos princípios para a conservação do alimento o sódio, que o sódio ele reduz a atividade de água, que é água livre para o micro-organismo. E como a indústria produz um alimento que fica, dependendo do produto, até 2 anos esperando o consumidor, eles cercam-se de todos os meios que eles têm para fazer esse alimento durar lá. Um deles é o sódio, que é adicionado intencionalmente para garantir. Se a gente passa a consumir alimentos, né, mais in natura, evitar esses produtos industrializados, a gente já deu um passo imenso. Uma outra coisa que é muito importante, que é um dos maiores inimigos que nós temos, é o saleiro à mesa. Quando a gente tem um saleiro à mesa, a gente perde a medida do sal e acaba adicionando a mais. Qual que é o limite de consumo de sal? O ideal, por exemplo, para consumirmos? A Organização Mundial de Saúde recomenda até 2.000 miligramas e a Sociedade Brasileira de Cardiologia 2.400, levando em consideração que a gente vive num país tropical, a gente tem umas perdas, né, insensíveis, por exemplo, por transpiração. Então, o que a gente recomenda mesmo são 2.400 miligramas, que dão em torno de 6 gramas de sal. 6 gramas seria o quê? Uma colherzinha de café? Um pouco mais. Um pouquinho mais. Nossa, mas se a gente for pensar, se o senhor falou do saleiro, num almoço vai bem mais que isso. Vai bem mais. Isso sem contar o sal que a gente colocou na hora do preparo, Exatamente. Né? A média está em torno de 15 a 20 gramas de consumo. Então, já é muito, né? Então, é um exagero grande. Certo. E daí, além da prática, né, de você evitar o consumo de sal, por exemplo, mas eu não gosto de comida sem tempero, como que faz? Está dona de casa que precisa preparar o alimento, só tirar o sal resolve, mas a comida não vai ficar sem gosto? Como que ela pode fazer? Na realidade, se ela já fizer uma redução, tirando o saleiro, já reduziu bastante. Se ela tiver problema de hipertensão, né, por exemplo, uma salada, em vez de ela usar o sal, ela pode usar o limão para estar temperando, né? Outras ervas aromáticas para ir disfarçando o sabor. Porque, na verdade, o sal é uma adaptação, nós nos adaptamos àquele sabor, o sal.
Mas dá para melhorar a condição do alimento, se precisar retirar o sal e usar outros temperos. Sim. Não tem problema nenhum. Tá, e quanto mais natural forem os temperos, melhor para a saúde. Sim. Nós temos também o sal light, né, que aí ele tem a redução de em torno de 50% do sódio. Né? Então, 1 grama de sal por exemplo, tem uma média de 400 miligramas de sódio. Sim. Se for o sal light, ele vai estar em torno de 200. Então já reduziu. Né? É um alimento que vai continuar salgado para o paladar da pessoa com redução de sódio. Entendi. Mas precisa observar a orientação médica, se o médico está realmente preconizando a retirada do sal em caso de hipertensão. Se for só prevenção, já ajuda bastante. Tá. E daí, no caso também, o consumo de água ajuda? Porque às vezes a gente tem a sensação de que assim, comi uma comida muito salgada, bebo um pouco de água, a sensação do salgado passa. Isso no nosso organismo também tem alguma interferência? Se eu bebo mais água, a tendência é eu eliminar, de repente, mais sal? Na verdade, isso é uma grande armadilha, né? Porque o sal, ele adora água. Na verdade, o sódio. Quando a gente ingere o sódio, que ele entra na nossa corrente sanguínea, automaticamente ele puxa a água junto. Por isso dá essa sensação de sede, né? Que ele sequestra a água que tem nas nossas papilas gustativas, da saliva. Se a gente encher demais o vaso com água, os vasos sanguíneos, aí a pressão arterial ela aumenta, que o sangue fica mais fluido. Entendi. E o rim é quem vai fazer todo esse equilíbrio. Então, na verdade, nós temos 2 problemas aí. Primeiro é aumentar a pressão arterial, porque você ingeriu água porque comeu muito salgado. O segundo é que o rim vai ter que trabalhar mais para depurar isso. Então, você está dando uma sobrecarga renal. Certo, então tem que tomar. Isso é um grande problema para quem consome tipo aperitivos, né, com salgadinhos, né? O uso do álcool com sal, que é um outro problema, né, que acaba agravando mais ainda essa situação. Certo. E no caso, os rins seriam também, além da pressão, outro muito prejudicado com o consumo, o aumento do sódio? Sim, porque o rim ele tem a função de tudo que o rim ele mantém o nosso equilíbrio de tudo. O que você tem em excesso, né, o rim ele vai monitorar e vai excretar. Se você está ingerindo sódio em excesso, sua pressão arterial vai subir e o rim vai tentar amenizar a situação. Além de complexos hormonais que ele vai ter que ativar, um dos mecanismos é aumentar a excreção de sódio e de água. Né? Então ele acaba eliminando mais água, mas também vai eliminar o sódio. Certo. Então você sobrecarrega ele. Perfeito. E no caso, a necessidade da prática de exercícios físicos, ela também vem associada para uma queda na pressão? Ele pode ajudar? Olha, na verdade, a atividade física, ela é indicada, né, pessoa que não tem nenhum tipo de problema, até como preventivo para hipertensão. Ela é excelente, né? Certo. Você mantém uma atividade física, você mantém as artérias limpas, né? É excelente. Agora, se a pessoa já tem hipertensão, aí precisa realmente o médico orientar qual tipo de carga de exercício que ela está apta a fazer, senão ela pode ter um problema grave. Que ela pode fazer, né? Isso. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela presença do senhor, esclarecendo as nossas dúvidas sobre esse tema, um tema que com certeza é muito urgente e necessário ser debatido. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Estivemos conversando aqui no programa Vida Plena com o Dr. Marco Aurélio Carreira Silva, falando conosco sobre hipertensão e a alimentação como um aliado para o combate a este problema e como um processo também de prevenção para que tenhamos qualidade de vida. Se você tiver dúvidas sobre este tema, entre em contato com a nossa produção. 0300 1007 940 é o nosso telefone. A gente vai agora para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta.